Então temos Trump, por um lado, chamando o conflito na Ucrânia de uma espécie de briga entre crianças de escola. Ursula von der Leyen, em seu pronunciamento sobre sanções durante uma coletiva de imprensa, fez algumas declarações contundentes à Rússia. Veja o que ela disse. Queremos paz para a Ucrânia. Apesar de semanas de tentativas diplomáticas, apesar da oferta do presidente Zelensky de um cessar-fogo incondicional, a Rússia continua trazendo morte e destruição para a Ucrânia. O objetivo da Rússia não é a paz, é impor a lei do mais forte. Por isso, estamos aumentando a pressão sobre a Rússia, porque a força é a única linguagem que a Rússia entenderá. Alastair, nos ajude a entender o que está acontecendo aqui em relação a esse conflito, porque por um lado temos a Europa avançando e pressionando por mais escaladas. Também temos uma política muito confusa, ao que parece, por parte de Donald Trump. Bem, vamos deixar de lado o partido da guerra que acabamos de ouvir, se você quiser, defendendo a guerra contra a Rússia e dizendo que tudo é unilateral e que toda a culpa é do Putin. Porque essa é apenas a narrativa dos europeus, que reflete desespero e não demonstra nenhum senso de reflexão. Acho que a posição do Trump é muito mais complexa. Ao analisarmos, ele sempre disse desde o início desta campanha que queria normalizar as relações com a Rússia. E por quê? Ele indicou que normalizar as relações com a Rússia realmente contribuiria muito para acabar com as guerras eternas. Ele sugeriu isso, e então o Rubio retomou esse ponto em algumas das audiências. Ele falou sobre, por assim dizer, esferas, que estávamos voltando à ideia do século XIX de um concerto de grandes estados, e que esse seria o futuro. No entanto, desde então, vimos em primeiro lugar duas coisas. Uma delas é esse recente ataque tentado contra os bombardeiros estratégicos que compõem o sistema de defesa nuclear estratégico da Rússia. Agora, algumas pessoas zombaram disso e disseram, mas eles foram todos colocados na pista. Isso acontece porque o Tratado START, assinado entre os Estados Unidos e a Rússia, exige isso. Ele determina que as aeronaves fiquem visíveis no aeroporto para que os Estados Unidos possam verificar se estão armadas com armas convencionais ou possivelmente armas nucleares. E o mesmo se aplica às aeronaves dos Estados Unidos. E então tivemos, por assim dizer, uma tentativa de atacar todas as 5 bases estratégicas. Porém, em 3 casos, parece que seja lá o que tenha acontecido. O teto do caminhão ou o container onde os mísseis estavam escondidos não abriu, ou os mísseis falharam, ou algo deu errado. Então esses 3 foram um fracasso, não deram certo. Mas 2 ataques tiveram sucesso. Estão sendo mencionados números extraordinários. Mas, pelo que entendo, e conversando com pessoas na Rússia e analisando as fotos de satélite, embora algumas dessas imagens pareçam ter sido manipuladas com inteligência artificial, mas eu diria que provavelmente entre 5 e 7 aeronaves foram danificadas, e talvez até 3 tenham sido consideradas perda total. Mas nós não sabemos, e os russos não deram nenhum detalhe real sobre quantas foram danificadas. Mas não foi algo significativo. Então algumas pessoas chamaram isso de picada de alfinete. Isso é extremamente enganoso, muito enganoso, porque se trata de um ataque, uma tentativa de ataque, se preferir, a uma parte do aparato de dissuasão defensiva de uma grande potência nuclear. E claro, a questão que deve estar preocupando Putin e a liderança é, sim, tudo bem, acabou sendo o que vocês chamam nos Estados Unidos, eu acho, de um nada demais em grande parte, mas o que teria acontecido se tivesse dado certo? But what happened if it succeeded? What happened if they try again and succeed? O que acontece se eles tentarem de novo e conseguirem? Sabe, não é aceitável perder a maioria dos seus bombardeiros estratégicos nesse caso. Mas, em segundo lugar, e isso é outra coisa que está faltando, Putin deve estar se perguntando, o que está por trás disso? Eles estão testando a força dos nossos bombardeiros estratégicos?
Estão tentando encontrar fraquezas nas defesas? Estão tentando identificar os sistemas eletrônicos ou outras coisas que possam estar defendendo contra esses ataques, para que possam voltar e destruí-los de forma mais eficaz? Porque veja, o que estamos discutindo é a capacidade de evitar isso dos dois lados. Os tratados START tratam de prevenir um ataque inicial por parte de um adversário, um primeiro ataque nuclear, um ataque avassalador que impede a retaliação e tem consequências catastróficas. Estamos realmente falando das estratégias mais sérias, realmente as mais sérias que se pode imaginar. E um amigo nosso, Larry Johnson, que acho que você conhece, que está em Moscou, me disse que conversou com um general russo. Ele estava lá. E ontem à noite falou com esse general russo, que costumava fazer parte do Estado-Maior de Coordenação. E ele disse, olha, chegamos tão perto de uma troca nuclear quanto na época da crise dos mísseis de Cuba. Essa foi a vez que chegamos mais perto. Putin estava furioso. Então não ouça. E Lavrov disse isso, e outros também disseram. Não ouça essas pessoas que estão dizendo, você sabe, estamos minimizando. Não estamos minimizando. É muito sério. E tenho certeza, pelo que ouço de Moscou, que quando Putin falou com Trump, ele não poupou palavras. Ele foi bastante direto. Agora, Trump diz que não sabia. Bem, é isso que Trump diz. Se Putin acredita nisso, ou acredita que é uma negação plausível em ação, não posso te dizer. Mas posso te dizer que ele está furioso. E a consequência disso é que os russos agora estão indo com tudo para encerrar o conflito na Ucrânia. O que você viu até agora é só o começo. Ainda há muito mais por vir sobre isso. Então, se a ideia dentro da equipe, mesmo que Trump não tivesse informado sobre isso, era que de alguma forma, e alguns de seus conselheiros parecem ter dado essa impressão, Keith Kellogg, General Kellogg, publicou um tweet não faz muito tempo dizendo, bem, você sabe, na minha longa experiência como general e homem militar, acredito que ataques realmente audaciosos, inovadores, do tipo forças especiais, podem mudar o paradigma e forçar um resultado diferente. Em outras palavras, ele estava basicamente dizendo, bem, sabe, talvez tivesse funcionado e talvez tivesse forçado Putin a aceitar um cessar-fogo. O que Putin deixou claro para Witkoff, e Lavrov disse inúmeras vezes, que só enfraqueceria Putin e também, é claro, prenderia a Rússia em uma guerra prolongada e interminável no futuro, já que o cessar-fogo permitiria ao Ocidente rearmar e treinar novamente os ucranianos, e isso desperdiçaria sangue. Estive na Rússia há cerca de 10 dias, uma semana atrás, em São Petersburgo. E São Petersburgo é a capital liberal, como você sabe, da Rússia. Mas todos lá, todos os russos, disseram que o paradigma mudou completamente. Agora todos entendem claramente. Sabe, nós já derramamos sangue por isso. E se fizermos um acordo agora, ou um cessar-fogo, sabemos que esse sangue terá sido em vão. Porque em 3 ou 4 anos teremos que derramar sangue novamente com nossos filhos. E isso não é aceitável. E não são apenas os liberais dizendo isso, é algo generalizado. Então, quando costumava haver uma certa pressão, por assim dizer, sobre Putin, e as pessoas perguntavam por que Putin não acelerava os ataques. Por que ele não vai além? Tudo isso acabou porque todos lá entendem. Putin entende completamente. Ele entende isso, e mais ainda, ele entende ainda mais sobre o assunto. E ele está realmente irritado. E o povo russo também. Isso mudou o clima lá. Quando estive lá há 10 dias, já tinha mudado bastante. Então, o que estamos vendo é uma mudança muito importante. Se esse era o plano, se o plano de Kellogg e sua equipe era tentar pressionar Putin a aceitar um cessar-fogo, ele falhou completamente. Foi exatamente o oposto. Só serviu para fortalecer a determinação de não confiar em Trump, de não confiar nos Estados Unidos, de não cair em um cessar-fogo, mas de concluir o trabalho. Agora, não sei se você viu todos os relatos em resposta a isso, Alastair.
Há muitos relatos na grande mídia ocidental falando sobre o que está por vir. O que a Rússia vai fazer? Eles estão reagindo, é claro, ao que você acabou de explicar. Os ataques massivos em resposta a Kiev e várias outras áreas da Ucrânia pela Rússia, usando drones e mísseis. Mas muitos dizem que, bem, Putin e a Rússia não têm mais cartas na manga, que, na verdade, a Rússia está encurralada e acuada, e que a resposta tem sido branda. O que você diz sobre isso? E qual é o seu entendimento sobre o que pode acontecer, já que você acredita que isso vai escalar de forma bastante intensa? Going to escalate quite intensely. Quero dizer, esse é o velho argumento que sempre ouvimos. Ah, o Putin na verdade não é assim, sabe? Ele está ficando mais brando, é liberal demais nisso. E eu disse, estando na capital liberal da Rússia, ninguém está dizendo isso hoje. Há total apoio ao Putin. Eles entendem o que ele está fazendo agora nisso. Ele não está buscando um acordo com Trump, muito pelo contrário. O que ele está fazendo é jogar xadrez com aquela psique delicada dos Estados Unidos que pode, de repente, exclamar e dizer, meu Deus, isso é 11 de setembro, isso é Pearl Harbor, ai de mim, precisamos fazer algo. Então ele sabe que esse é o caso. E ele também sabe, e isso sempre foi uma preocupação dele, que precisa administrar isso de uma forma, porque sabe, basta ir a São Petersburgo ou a qualquer outro lugar da Rússia para perceber as consequências demográficas da Grande Guerra Patriótica. E quantos, quero dizer, só em São Petersburgo, Leningrado na época, durante o cerco, quase 1 milhão, de 800 mil a 1 milhão, de civis morreram de fome, de doenças ou foram simplesmente mortos nesse processo. Então, para ele, há um verdadeiro senso de cuidar da demografia, de não desperdiçar vidas russas nisso. Portanto, não será, sabe, uma grande e heroica carga da Brigada Ligeira contra as forças da oposição que termina com toda a Brigada Ligeira destruída. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai agir de forma sistemática e cuidadosa e acabar com a capacidade da Ucrânia de lutar nesse conflito. E então veremos o que acontece politicamente, em termos do que será arranjado politicamente, e veremos quais serão as consequências para a liderança em Kiev. Outra coisa que devo mencionar é que isso é importante porque as pessoas entenderam errado. Ele falou sobre o elemento terrorista disso, mas trata-se de uma mudança processual. Eles estão no processo de mudar a operação especial para uma operação antiterrorista. A guerra na Chechênia foi uma operação antiterrorista. A guerra, se preferir, na Ucrânia é essencialmente uma operação especial. O que importa é que isso coloca um enquadramento diferente e permite reações legais diferentes. Por exemplo, legalmente não seria permitido matar os líderes em Kiev sob uma operação especial. Mas uma vez definida como operação antiterrorista, tudo isso muda. Então, certas questões legais que são importantes para a Rússia mudam com isso. Isso ainda precisa passar pela Duma, acredito. Então ainda está aguardando aprovação, mas vai ser aprovado, não há dúvida. E então estará em um formato diferente. Isso foi a outra coisa que aconteceu. Não, eu acho que as pessoas que dizem que Putin é brando ou algo assim, simplesmente não sabem o quanto os russos sofreram, não só na Grande Guerra Patriótica, mas também muito mais recentemente. É por isso que eles estão tão revoltados, porque você sabe, durante os anos 90, com a tentativa ocidental do que eles chamam de grande tratamento de choque econômico, isso reduziu as pessoas à pobreza absoluta, e as taxas de mortalidade dispararam, assim como as taxas de mortalidade infantil. As pessoas estavam mendigando nas ruas, pessoas estavam vendendo seus filhos. Era uma situação desesperadora. Isso foi imposto pelos garotos de Harvard nos anos 90 à Rússia. E eles saíram disso. Eles se livraram do comunismo. Eles passaram por tudo isso. E então, quando conseguiram superar essa fase, descobriram que o Ocidente tinha começado uma nova guerra contra a Rússia. E eles estão furiosos com isso. Quero dizer, eles simplesmente dizem, nós também podemos ser rudes. Vocês querem ser rudes conosco? Vamos ser rudes de volta.
Então há muita raiva ali, e é preciso entender isso nesse contexto. Justamente quando estavam voltando à normalidade, agora enfrentam uma guerra de longo prazo. Sim, e a sua resposta? A chamada inteligência alemã recentemente divulgou um relatório dizendo que a Rússia não vai parar na Ucrânia, como já vem dizendo há algum tempo, mas que eles vão enviar homenzinhos verdes. Essa foi uma citação direta da inteligência alemã para lugares como a Estônia, para supostamente, como eles colocaram de forma irônica, libertar minorias oprimidas lá. O que você acha disso, considerando seu amplo conhecimento e experiência em inteligência e trabalho com inteligência? Eu não acredito em uma palavra disso. Essa é a resposta rápida. Não acho que eles saibam o que o Putin vai fazer. Simplesmente não acredito nessas pessoas que afirmam ter fontes próximas ao Putin, que contam à inteligência britânica ou alemã quais são os planos. Conta outra. Não é provável. Quanto à ideia dos homens verdes, foi uma espécie de invenção que o Ocidente criou com suas narrativas na época do incidente da Crimeia. Olha, eu não sei o que o Putin está planejando, mas isso não vai ser, digamos, uma pequena guerra assimétrica. Ele está indo para uma guerra de verdade agora. Uma guerra antiterrorista em grande escala. Vai ser sério, e ele vai levar isso adiante. E sabe, não há indício de que ele vai expandir isso. Quero dizer, é o Ocidente que está tentando ampliar o conflito. É o Ocidente que está sugerindo que a Rússia vai atacar a Transnistria e talvez tomar a Moldávia. Os russos já têm uma base na Transnistria. Eles não precisam tomar a Moldávia. Para onde mais eles iriam? Para as repúblicas bálticas? Por que eles iriam querer as repúblicas bálticas? Se você olhar o mapa, a Rússia não tem falta de terra ou espaço. Eles não precisam de Lebensraum, como os alemães chamam. Eles já têm mais do que o suficiente disso. Então, eles não estão ameaçando a Europa. Eles não estão ameaçando outros estados, a menos que esses estados participem ativamente de ameaças contra a Rússia. E parece que alguns estados europeus fizeram essa alegação, essa afirmação. Afirmaram muito fortemente que acreditavam que a Grã-Bretanha estava envolvida em alguns dos atos de terrorismo que ocorreram no último fim de semana. Mas não haverá nenhum tipo de ataque repentino a outros estados vizinhos. O objetivo deles sempre foi, e eu conversei muitas vezes com russos sobre isso, há uma espécie de reação estranha. Eu consigo entender porque sou irlandês e vivi na Irlanda, e temos essa ambivalência estranha na Irlanda entre protestantes e católicos e os britânicos lá. E isso já dura muito tempo. Agora, eles têm isso na Ucrânia também. Mas eles não veem os outros como objetos a serem odiados, destruídos e mortos. Eles os veem como algo a ser reconciliado e unido. Eles são uma família profundamente afastada. Profundamente afastada. Não sei o quão possível isso é, mas acho que um dos objetivos é tentar reintegrar a Ucrânia a alguma forma de uma visão maior do que é ser Rússia. Vladimir Medinsky também disse isso recentemente numa entrevista. Ele usou exatamente essas palavras que você mencionou. É quase como uma briga entre famílias. E quanto mais isso se prolonga, mais essas divisões entre russos e ucranianos se fortalecem. Então talvez você possa falar sobre as consequências. Você explicou que essa guerra está caminhando para uma operação antiterrorista para a Rússia. Quais serão as consequências para a Ucrânia no curto e no longo prazo? Porque parece que a Europa está muito comprometida em manter isso acontecendo. E o governo Trump, claro, tem muitos problemas para equilibrar várias prioridades, sobre as quais sei que você já falou em outros programas. Por qualquer motivo, há muitas especulações sobre por que Trump quer buscar um fim para isso. Mas qual é a sua opinião sobre quais serão, em última análise, as consequências? Bem, as consequências serão a derrota da Ucrânia e haverá algum tipo de mudança de governo que ocorrerá lá. De que forma, não posso dizer.
É cedo demais para afirmar. Mas haverá uma mudança de governo e haverá um acordo que eventualmente será alcançado, que estabelecerá a neutralidade e que estabelecerá, se preferir, uma espécie de regras básicas sobre quais forças militares podem estar na Ucrânia. Então, quero dizer, isso é muito importante no sentido de que, sabe, isso estava ausente do entendimento americano sobre o cessar-fogo. Eles continuavam falando sobre isso, sabe, dentro dessa ideologia ocidental e liberal de paz. Sabe, aqui está a Ucrânia, aqui está a Rússia. Vamos dividir a diferença. Alguns oblasts para cá, outros para lá. É assim que encontramos um meio termo. Mas o que eu digo é que, na verdade, a Rússia está insistindo na neutralidade. Neutralidade, isso existe mesmo. Quero dizer, dá para dividir isso? Não. Neutralidade é um estado de espírito. Os suíços têm esse estado de espírito há muito, muito tempo. E soberania não é algo, sabe, uma coisa, um objeto que você pode colocar sobre a mesa. É um estado de espírito. Aqueles que são soberanos são aqueles que se sentem, que se veem como soberanos. Então, como você divide isso? Como você divide? Um pouco de neutralidade para cá e um pouco de neutralidade para lá, um pouco menos de soberania para a Rússia aqui, um pouco mais de soberania ali, sabe? Quando há conflitos realmente profundos e irreconciliáveis, esse tipo de ideologia de paz liberal simplesmente às vezes não funciona e precisa ser levado adiante. Então, acho que é isso que veremos, vai acabar em uma derrota. E isso, é claro, levanta a questão, uma questão muito importante, sobre qual é a verdadeira intenção de Washington. Porque um cessar-fogo, nos termos propostos, os 21 pontos que Keith Kellogg, o estrategista da equipe Trump, apresentou, quero dizer, essa estratégia foi pensada, por assim dizer, para congelar o conflito. Chegou-se até a dizer que congelar o conflito era mais importante do que criar um marco político. Então, sabe, primeiro vamos congelar e depois podemos discutir as coisas. Acho bastante provável que ele tenha tirado isso do exemplo da Coreia e tenha dito, olha, foi assim que fizemos na Coreia. Congelamos e depois eles puderam discutir o futuro para sempre. Bem, na verdade, eles ainda não chegaram a um acordo sobre isso. Eles ainda estão discutindo. Então era, sabe, empurrar as coisas para um futuro indefinido. Então acho que a questão que surge e a questão que está surgindo em Moscou, à luz dessa operação fracassada contra os aeródromos russos, contra a ponte e contra os trens, tudo isso leva à pergunta: Trump realmente quer fazer um acordo com a Rússia? Um acordo que signifique uma relação. E quando a Rússia fala sobre relacionamento, o que isso significa é, sabe, dos dois lados, o que você diz, você quer dizer, e o que você faz. E isso tem que funcionar dos dois jeitos. Quero dizer, não é exatamente, não é confiança, não é a mesma coisa. Mas quando você diz algo, significa que você quer dizer aquilo. Você diz e vai fazer. E eles não sabem se esse é o caso com Trump. Na verdade, estão começando a acreditar que talvez não seja o caso com o presidente Trump. Eu não sei. Não estou tentando tomar partido nessa questão. Só estou dizendo que, sabe, a conduta da equipe dele, a má interpretação da Rússia feita pela equipe de segurança, ao defender mais pressão, e mais pressão ainda sobre Putin, achando que ele vai ceder e entrar em um conflito congelado, na verdade teve resultados surpreendentemente adversos e perigosos. Mas isso também os fez pensar. Bem, a questão é, Trump fala coisas, mas ele tem capacidade de realizá-las, de implementá-las. Ele tem capacidade de melhorar as relações, mesmo que de forma incremental e lenta conosco? Eles devem estar se fazendo essas perguntas agora, e vão olhar para a situação e ver, antes de tudo, que o Senado está segurando o grande e belo projeto de lei, ou seja, o projeto que está passando pelo Senado, que inclui tanto cortes de impostos, quanto impostos para pessoas físicas e empresas. E que esse projeto está sendo mantido como uma espécie de refém, com 81 senadores dizendo não, não, queremos sanções contra a Rússia, queremos escalar.
E queremos escalar no Irã também. Aliás, porque não aceitamos nenhum enriquecimento lá. Então, Trump deve ter sabido disso, deve ter esperado por isso. Quero dizer, ele tem sensibilidade política, tem intuição política. Então, obviamente, ele olhou para isso e pensou a respeito. O que não vemos, e o que a Rússia e Putin disseram explicitamente, quero dizer, não com as mesmas palavras que estou usando, mas eles estão dizendo, não vemos nenhum movimento em direção a um relacionamento. Por quê? Por que Trump não diz que não seria tão difícil? Sabe, sabemos pelo The New York Times que Biden emitiu, ou alguém emitiu, uma determinação presidencial instruindo a CIA a levar a guerra profundamente para dentro da Rússia. Quero dizer, o The New York Times explicou tudo isso para nós. Então, por que Trump não emite um novo ou simplesmente diz, olha, sabe, isso foi da administração Biden, quem sabe quem assinou? Talvez tenha sido com alto pen. De qualquer forma, não é legítimo. Então, a CIA não tem permissão para continuar seguindo a linha da antiga administração Biden. Mas é exatamente isso que está acontecendo. O Deep State e a CIA estão apenas mantendo o status quo da administração Biden. E cada vez mais eu acho que, sabe, as pessoas, e não estou dizendo que Putin faz isso, mas pessoas nesse círculo, com certeza, estão se perguntando e dizendo, então Trump realmente pretendia ter um relacionamento? Ou era só para nos enganar e nos levar a essa armadilha de um conflito congelado que estava sendo defendido por Kellogg e sua equipe, Jack Keane e outros? Pressão, pressão. Você sabe, a Rússia nunca muda até que seja pressionada. É preciso pressionar a Rússia antes de conseguir que ela se mova. Coloque-os nessa armadilha estrutural, da qual eles ficarão presos em um conflito de longo prazo e repetitivo com os Estados Unidos, enquanto Trump silenciosamente muda o foco para a China, agradando a todos, agradando o establishment, agradando o Senado, agradando a maior parte do público americano. Esse é o verdadeiro plano. Mas agora você sabe, o mais importante aqui é que esse tipo de erro corrói a confiança, não só a credibilidade na Rússia e na China, com certeza, mas também se estende ao Irã. Alguém acha que eles não perceberam isso? E o ataque? Você acha que eles não voltaram atrás e pensaram, não tínhamos alguns contêineres que explodiram de repente no porto de Bandar Abbas? Quero dizer, fico me perguntando se isso tem alguma ligação com o que vimos, contêineres explodindo próximos a aeroportos na Rússia. Então as pessoas devem estar pensando, se isso foi uma armadilha para a Rússia, que armadilha estão preparando para nós no Irã? E a China faz seus próprios cálculos. Como Trump diz, eles são difíceis de negociar. Mas o ponto que eu destacaria em tudo isso é que também alimenta o grande desejo dele. Seu principal objetivo como presidente tem sido, por assim dizer, equilibrar o enorme peso da dívida, que recai sobre uma base produtiva real cada vez menor e mais enfraquecida nos Estados Unidos. E isso se tornou tão desequilibrado, como uma espécie de pirâmide invertida de dívida espalhada globalmente pelo mundo, mas dívida denominada em dólar, sobre uma base produtiva pequena e encolhendo. E o objetivo sempre foi harmonizar isso. Então você sabe, ele tem vários meios para fazer isso, desvalorizando o dólar, também persuadindo a OTAN. Isso é muito parecido com o que você faz em uma falência sob o capítulo 11 nos Estados Unidos. Você reúne rapidamente os credores, faz com que eles paguem para que você possa reduzir sua dívida, colocar seu balanço patrimonial em alguma ordem. Então vamos lá, OTAN, 5%. Todos vocês, rápido, façam isso. Ou seja, isso segue o padrão de como você reorganiza os credores em uma falência. Mas por trás disso está a questão mais profunda de que, na minha opinião, tarifas e medidas semelhantes são uma espécie de tática de choque e pavor para tentar fazer com que as pessoas comecem, você sabe, a se comprometer a dar grandes somas de dinheiro, ou a comprar produtos americanos, ou a transferir a produção
para fazer esse reequilíbrio. Mas como sempre acontece com moedas e dívidas, confiança é tudo. Se perder a confiança do resto do mundo, quando o resto do mundo começa a dizer, bem, será que é realmente seguro? Será que a América é tão segura assim? Será que o Trump realmente sabe o que está fazendo conosco? Todos os dias agora, no mercado de dívida, no mercado de títulos, isso é colocado à prova diariamente, é uma espécie de tensão constante para ver se haverá compradores suficientes, compradores estrangeiros, para absorver o novo lote de dívida americana. E, você sabe, o Trump tem algo como 5 trilhões para refinanciar antes das eleições de meio de mandato. Muito dinheiro a taxas mais altas. E com taxas mais altas, outros problemas vão surgir na economia. Ele precisa de uma solução urgente para a economia. E se você quiser, não está funcionando. Não tem funcionado com a Rússia. Não tem funcionado com a China. Não está funcionando com o Irã. Então, qual é a psique? Qual é o sentimento psicológico dos investidores? Você vai continuar aplicando suas economias em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, em títulos de 10 anos? Ou vai dizer, bem, acho que vamos colocar pelo menos parte delas em outro lugar, só para garantir. Então, no mês passado, foi a primeira vez que a conta de capital ficou negativa. Houve mais saídas do que entradas de capital nos Estados Unidos, na conta de capital comercial.